Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, estou mais uma vez aqui para a gente continuar o nosso assunto de função. Hoje a etapa que a gente vai ver de função é o zero da função. Uma outra coisa que causa algumas confusões. Você vai ver que não tem nada demais, é muito simples. Zero da função é um valor de x. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. Zero da função é um valor que você vai achar para x. Só que você vai achar esse valor igualando o y a zero. Então entenda, não confunda. O zero da função não é o y igual a zero. O zero da função é um valor de x quando eu igualo o y a zero. Um sinônimo de zero da função, falar zero da função, é a mesma coisa que falar raiz da função. Quando o exercício te pedir, eu quero a raiz da função, ou eu quero o zero da função, ele está te pedindo a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer? No momento em que eu tenho a lei, lembra da lei que a gente falou em aulas anteriores? Eu tenho a lei da função para descobrir o zero da função ou a raiz da função. Onde apareceu o y, eu coloco zero. Então, o principal é você perceber que você vai achar um valor para x igualando o y a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma lei. Y igual a 5x menos 10. Digamos que o exercício peça o zero ou a raiz da função. Aonde aparece o y, eu vou colocar zero. O pessoal fica meio incomodado com zero do lado esquerdo. Isso é bobagem, não tem nada a ver. O zero pode estar do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Então, observa. Aonde tinha o y, eu botei zero. Claro, se eu coloco o zero onde tem o y, eu fiquei com uma equação apenas com quem? Com x. Então, x é que vai determinar para mim quem é a raiz da função. Raiz da função ou zero da função é valor de x. Então, agora eu vou fazer normalmente, ó. Passo 5x para o lado de cá, menos 5x igual a menos 10. Agora você vai multiplicar por menos 1, como você já está acostumado a fazer. Fica 5x igual a 10, x igual a 10 sobre 5. E você chega à conclusão que o x vale 2. Então, observa. Desenvolvi a equação igualando o y a zero. Esse x igual a 2 é exatamente o que a gente chama de raiz da função ou zero da função. Como é que eu traduzo isso no gráfico? O zero da função ou raiz da função, já que ele é o valor de x, é justamente o ponto aonde o gráfico corta o eixo x. Então a gente fala que é o ponto de corte no eixo x. Eu não sei ainda, a gente ainda não analisou isso, essa função, essa lei aqui, como é que é o gráfico. Mas eu já sei o seguinte, ela vai passar aqui, ó, no x igual a 2. Se vai passar crescendo ou se ela vai passar decrescente, não importa para mim agora. Eu sei que essa função, ela vai passar no x igual a 2. Então, três situações que representam a mesma coisa. Quando eu faço y igual a zero, eu estou achando o zero da função, que é a mesma coisa que raiz da função, que é o corte no eixo x. Por exemplo, olha esse exemplo 2 aqui. Essa curva, essa função, esse gráfico que eu estou passando para vocês, passa no eixo y no ponto 3, no eixo x ela passa no 1, no 3 e no 5. Eu quero saber quem são os zeros da função. Ora, eu disse a você que zero da função é valor de quem? Valor de x. Então, eu vou procurar o corte ou os cortes no eixo x. Então, se está passando aqui em x igual a 1, x igual a 1 é zero da função. Se está passando aqui em x igual a 3, x igual a 3 é zero da função. Se está passando em x igual a 5, x igual a 5 é zero da função. Então, só pelo gráfico eu pude observar quem são as raízes, quem são os zeros da função. Tudo bem? Exemplo 3. Voltando a falar daquele nosso diagrama, lembra? A gente brincou o seguinte, o conjunto A é o conjunto dos valores de x.
o conjunto B, teve gente até que me perguntou depois da outra aula, por que eu escrevi aqui, entre parênteses, essa nomenclatura aqui, ó. Que, na verdade, isso é uma abreviação. Eu disse que o conjunto B são os candidatos a valores de quem? De Y. Então vamos aproveitar, vamos lembrar. Aqui são os valores de X, aqui os candidatos a valores de Y. Lembra? A gente falou que esse conjunto era o domínio, esse conjunto era o contradomínio. É aquela historinha do D e do CD. Dentro do CD, lembra? Você bota um CD no teu computador, dentro do CD estão as imagens. O 0 foi imagem do 1, o 3 foi imagem do 2 e o 6 foi imagem do 3. Lembrando o conceito de função. Isso aqui é função? É função. Lembra a historinha do FM? Cada filho com a sua o quê? Mãe. Cada filho com a sua mãe, cada filho com a sua mãe. Se você pegar as aulas anteriores, você vai entender aquele macete que eu dei de AM e FM para você lembrar o que é a função. Então isso aqui é uma função. Aí eu quero, através desse diagrama, descobrir quem é a raiz da função. Ora, eu já sei que o sinônimo de raiz da função é a mesma coisa que zero da função. Acabei de explicar isso. Ora, o que é o zero da função? O zero da função é um valor de x ou é um valor de y? O zero da função aqui, ó, é valor de x. Então eu já sei que o zero dessa função é um valor de x. Então só pode ser 1, 2 ou 3, que são os valores de x. Mas o zero da função é um valor de x no momento em que o y vale quanto? Zero. Em que momento que o y vale zero aqui? O y vale zero no momento em que o x é igual a quanto? 1. Então, x igual a 1 é o zero da função. Um outro exemplo. Dada a função real, y igual a x ao quadrado menos 25. Determine a raiz da função. Novamente, repara que o tempo todo eu estou falando zero da função ou raiz da função, para você saber que é a mesma coisa. Então, eu quero determinar a raiz da função. Basta achar o valor de x. Como é que eu acho o valor de x? Igualando o y a zero. Então, aonde está a lei y igual a x ao quadrado menos 25? No lugar do y, eu coloco zero. Ah, professor, eu não gosto de escrever zero igual a x ao quadrado menos 25. Escreve ao contrário. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Não há diferença nenhuma. Vamos resolver então a equação. X ao quadrado, passando 25 para o outro lado, né? Uma equação do segundo grau, simples, né? Incompleta, que você pode resolver normalmente, sem fórmula, sem nada. X ao quadrado é igual a 25, x igual a mais ou menos a raiz de 25. Tem gente que esquece do mais ou menos, até lá na frente a gente vai falar melhor sobre isso, né? X igual a mais ou menos 5. Então, para essa lei, para essa função, y igual a x ao quadrado menos 25, você encontrou dois zeros da função, você encontrou duas raízes. Você encontrou x igual a 5 e x igual a menos 5. Então, só para a gente recapitular e fechar nossa aula. Falou em zero da função, amigo? Falou em valor de x, na hora em que eu igualo o y a zero. Ok? Pessoal, eu sou o professor Leonardo. Um abraço, até a próxima.